né? A gente está participando aí da organização desse curso de otologia, que está cobrindo grande parte dos assuntos de interesse da nossa subespecialidade, né? Esse assunto que eu vou falar hoje, otite média crônica, é um assunto que me interessa bastante. A gente faz... Correção, Guilherme. Sub não, supra especialidade. Sim, para a gente com certeza. A rinologia é sub, a otologia é sub. Se Tô Priscila brincando. Novaes estiver assistindo isso aí. Bom, e a Eveline faz parte também lá do serviço, o Léo também, né, do outro dia de otite média crônica, porque é um ambulatório realmente muito grande que a gente tem com muitos pacientes, né? Então a gente tem segundas e quartas, bastante caso, todas essas formas aqui que a gente vai citar, a gente tem lá no ambulatório. Se tiver algum residente de outro serviço que tenha interesse nessa área e queira visitar, é bem-vindo, tá? Eu também sou médico otorrinolaringologista do Hospital dos Servidores do Estado, que eu também toco essa parte mais de otologia. A gente semanalmente tem uma mastoidezinha lá para fazer com os residentes, que eu acho que é bem proveitoso para todo mundo. Bom, então a gente vai começar com classificação. A gente tem a subdivisão mais importante assim da otite média crônica, que é com colesteatoma e a sem colesteatoma, né? E dentro da otite média crônica sem colesteatoma, a gente tem a otite crônica simples e a supurada, que também pode ter essa classificação de Lille, né? Tipo 1, aquela perfuração seca, ou tipo 2, aquela perfuração com otorreia, com uma mucosa mais displásica. Então a gente vai começar falando agora da forma mais comum, que é a forma simples da otite média crônica, né? Geralmente cursa com uma perfuração seca, uma otorreia eventual, dependendo aí de gatilhos, né? Precisa, ou o paciente não fez uma proteção oral adequada, entrou água, ou então teve uma infecção de via aérea superior e aí deu aquela otorreia, mas geralmente uma otorreia fácil de se controlar. As alterações que a gente encontra na mucosa da orelha média são alterações não permanentes, e a perda auditiva ela é variável. Geralmente é uma perda apenas condutiva, um gap não muito grande, e, obviamente, quando tem um gap maior, né, um gap aí acima de 30, 40 decibéis, a gente tem que suspeitar de algum comprometimento da cadeia ossicular. E isso é uma das indicações aí da gente pedir uma tomografia de mastoides num caso desse. A tomografia de mastoides é um assunto polêmico, né, na otite média crônica simples, porque às vezes a gente vê na otoscopia aquela perfuração seca com a orelha média com uma mucosa saudável. Às vezes a gente está autorizado a operar aquele paciente, fazer uma timpanoplastia sem solicitar a tomografia prévia. Mas se tiver algum sinal de comprometimento da cadeia ossicular, né, com uma perda auditiva um pouco maior, a gente precisa pedir essa tomografia para poder ir preparado e armado para a cirurgia e avaliar aquela mobilidade, a integridade da cadeia ossicular para saber se a gente vai precisar de uma prótese, por exemplo, essa daí que o Felipe mostrou o vídeo agora há pouco, ou uma prótese uma interposição de osso autólogo, enfim. Além disso, como eu falei, a perfuração, quando tem otorreia, que é episódica, é fácil de controle com gota e proteção do ouvido, né? Então aqui a gente colocou algumas imagens. Nessa orelha direita, a gente está vendo aqui que é uma membrana translúcida, né? Que muito provavelmente é uma orelha média saudável. A gente não vê otorreia. Essa perfuração é uma perfuração posterior central. A gente consegue delimitar as bordas todas dela, né? Ela não engloba aqui nenhuma área do ânulo timpânico e é uma perfuração pequena posterior. Talvez não tenha tanto comprometimento assim da audição desse paciente. Nessa segunda foto, a gente já vê uma perfuração um pouco maior, riniforme, né, no formato de rim, também central, porque ela também tem borda em todas as áreas dela. A gente começa a ver aqui um pedaço da cadeia ossicular, né? Provavelmente a articulação aqui da bigorna com o estribo, e a mucosa é uma mucosa também saudável da orelha média, é uma mucosa que permite aqui a gente ver o trabeculado do osso no hipotímpano, a janela redonda aqui, né? Uma mucosa saudável.
E aqui, por último, a gente está vendo uma orelha esquerda com uma perfuração já com uma membrana mais atrófica, bastante timpanosclerose, e uma perfuração que pega aqui o ânulo timpânico, a gente já não consegue delimitar o ânulo nessa região, que permite aí uma migração de tecido epitelial do conduto auditivo. Isso a gente vai comentar mais para frente o que isso daqui pode levar, tá? E é uma imagem bonita que a gente já teve aula de anatomia, já teve outras aulas que ajudam a consolidar aí alguns conhecimentos. Aqui a gente está vendo a eminência piramidal com o tendão do estapédio e aqui o estribo sobre a janela oval, né, o tendão se conectando aqui com o capítulo do estribo. Tá? Bom, e aí passando para a segunda classificação de otite média crônica sem colesteatoma seria a otite média crônica supurada. Né? Nessa orelha aqui a gente já vê uma mucosa doente, com atelectasia do remanescente timpânico, já parece ter uma amputação do cabo do martelo aqui, é um processo bem mais crônico e avançado. Né? Então, as definições que a gente tem para essa otite média crônica seriam 3 principais, né? Que são tradicionais, mas que a gente foi sofrendo algumas alterações ao longo do tempo. Então, a definição clínica seria um processo inflamatório crônico com perfuração e otorreia. A cronológica, essa definição clínica, esses sintomas durando acima de 3 meses. E a histopatológica já são alterações teciduais irreversíveis na mucosa, tá? Diferente da otite média crônica simples. Então, a patogênese dessa otite média crônica a gente tem normalmente já um gradiente que vai da região de maior pressão na rinofaringe para a orelha média, de menor pressão, levando aí a ventilação da orelha média. Em algumas situações, a gente passa a ter uma interrupção desse gradiente, por exemplo, pela disfunção tubária, né? A Eveline falou bastante de disfunção tubária lá na última aula, né, sobre otite média serosa. Então, a disfunção tubária vai impedir esse gradiente normal de acontecer, e aí, com otites médias agudas repetidas, infecções de via aérea superior repetidas, geralmente com um nível socioeconômico mais baixo e uma disfunção tubária, vai levar aquela pressão cada vez mais negativa na orelha média e um processo inflamatório crônico que a gente vai ver aqui. Então, Paparella postulou essa teoria aí, que é bem aceita até hoje, né, de que as otites médias elas são a mesma doença, mas em estágios diferentes, né? Então, a gente começa tendo as otites médias agudas de repetição, supura, aí depois a membrana cicatriza, acumula líquido lá dentro. Esse processo começa a gerar uma vasodilatação dentro da orelha média, que ocorre um extravasamento de líquido, retração timpânica, metaplasia daquela mucosa, né? Aquela mucosa respiratória passa a ser uma mucosa já mais hipertrófica, né? Começa a haver aderências, hipoaeração compartimentalizada das diferentes regiões da cavidade timpânica, da mastoide, aquela alteração tecidual irreversível que a gente comentou, o tecido de granulação e erosão óssea, né, por conta da deficiência ali, de aporte sanguíneo de algumas regiões, principalmente da bigorna, e, por fim, atrofia e perfuração da membrana do tímpano. Tá? Então, falar rapidamente do tratamento, a gente vai ver uns videozinhos aqui, só para ilustrar uma timpanoplastia. Então, a gente, nesse acesso retroauricular, marcando a pele, vai fazer a incisão retroauricular. No vídeo abaixo, a gente está vendo a obtenção do enxerto de fáscia temporal. À direita, a gente está vendo um vídeo passando o enxerto ali, né, embaixo do retalho timpanomeatal. Agora, colocando gel foam sob o enxerto, preenchendo a orelha média. E, por fim, retornando com o enxerto e o retalho timpanomeatal para o lugar, já fechado ali a perfuração, e colocando o gel foam nas incisões do conduto auditivo externo. Bom, não, só para voltar aqui. Espera aí, eu consigo voltar?
Deu uma travada. Desculpa, deixa eu voltar aqui. Então, o processo é a gente sempre tentar secar essa orelha, né, diminuir o processo inflamatório, tirar os fatores de risco e corrigir a perfuração para restabelecer o equilíbrio daquela orelha média. Bom, agora a gente vai passar para a parte mais interessante, né, que a gente são casos sempre mais desafiadores, com indicação absoluta de cirurgia, aqueles casos que dão mais dor de cabeça no ambulatório também, que a gente tem que sempre ficar limpando muito, então que a otite média crônica colesteatomatose. O que é o colesteatoma, né? Colesteatoma são lamelas de tecido queratinizado, envoltos por uma matriz, né, de epitélio estratificado queratinizado e que se apoia sobre uma perimatriz, que é um estroma conjuntivo fibroso, tá? Então, é um cisto de queratoma e que ele pode se localizar em qualquer região pneumatizada do osso temporal. A gente está vendo nesse esqueminha aqui como é que ele se organiza, e aqui no corte histológico a gente vê várias camadas de tecido epitelial estratificado com lamelas de queratina na superfície, repousando aqui sobre um estroma fibroso, tá? Bom, e o colesteatoma, então, ele pode ser subdividido como que ele acontece em cada uma dessas subdivisões. A gente pode ter colesteatoma adquirido primário, que obviamente é o mais comum, a gente está falando dessa classificação primeiro mais clássica, tá? Mais tradicional, mas depois a gente vai falar de artigos que saíram mais recentemente, utilizando outras classificações mais autoexplicativas e didáticas, que eu acho que são interessantes da gente comentar. Então, o colesteatoma adquirido ele pode ser primário, ele pode ser secundário e ele pode ser congênito, tá? Primeiro falando do adquirido primário, né? Foram postuladas 3 teorias para esse tipo de colesteatoma. Inicialmente, uma migração da camada basal indiferenciada, lá, algumas células dessa camada da membrana timpânica, invaginando para dentro da caixa timpânica e gerando aquele cisto de queratina. Na verdade, é mais ou menos a ideia de uma bolsa de retração, né? Mas ainda não se usava muito esse conceito de bolsa de retração, e nem se falava muito da tuba auditiva, do papel da tuba auditiva nesse processo. Depois chegou essa segunda teoria de que haveria uma metaplasia das células da mucosa da orelha média, que também é uma outra possibilidade, mas que não foi tão aceita assim quanto a última teoria, que foi proposta por Bezold, de que uma disfunção tubária de longo prazo gera cada vez uma pressão mais negativa na orelha média e que acaba gerando uma aspiração de uma parte da membrana. Ele, naquela época, postulou a parte flácida, que realmente é a parte mais comum de sofrer aquela aspiração e formar uma bolsa, mas a gente vai ver que tem tipos de colesteatoma que não necessariamente é só pela parte flácida, né? Então, o colesteatoma adquirido primário, a ideia seria uma bolsa de retração que é formada, principalmente ali, mais comumente na parte flácida, e que o fundo dessa bolsa ele vai ser cada vez mais amplo, né, e mais invaginado para dentro da orelha média, e a abertura dele, ou seja, aquela região que pode se limpar daquela bolsa, cada vez mais estreita. Então, chega um momento que aquela bolsa ela não consegue, com a migração epitelial, se autolimpar. E aí começa a ter retenção de lamela de queratina. E aí, quais são as principais vias de disseminação dessa bolsa de retração para dentro da orelha média? Esses são desenhos esquemáticos bem interessantes para a gente entender mais ou menos o caminho que o colesteatoma pode fazer para dentro da orelha média e da mastoide, né? Então, a via timpânica posterior, ela se dá por uma invaginação da parte flácida, que vai em direção ao espaço de Prussac, ou seja, lateralmente à cadeia ossicular, né, em direção ao ádito e ao antro mastoídeo, tá? Então você vê que ela passa lateralmente aqui a cadeia ossicular, em direção ao antro mastoídeo, tá?
A via de disseminação mesotimpânica posterior, ela já é uma retração póstero-superior também, como a via epitimpânica posterior, mas ela já é da parte um pouco do andar do mesotímpano, né? Não é exatamente no epitímpano, na parte mais alta aqui da articulação encudo-maleolar. Então, é uma retração que vem nessa direção dos seios retrotimpânicos, pode ele preencher seio timpânico, recesso do facial, né? E em direção também ao ádito e ao antro mastoídeo. E aqui, por último, a via epitimpânica anterior, que vai ser uma bolsa de retração anterior à cabeça do martelo, que é a articulação encudo-maleolar. Então, a bolsa de retração ela vai acontecer anterior ao martelo e vai passar medialmente a cadeia ossicular aqui, tá? E também pode ir em direção à mastoide, mas inicialmente ela vai preencher essa região do recesso supratubário, ali mais anterior do ático. Bom, e agora falando daquela segunda classificação, né, do colesteatoma adquirido, o adquirido secundário, que não é tão comum quanto o primário, mas a gente também vê alguns casos. A gente tinha visto lá no início a otite média crônica simples com aquela perfuração marginal, é justamente o tipo de perfuração que permite esse tipo de formação de colesteatoma aqui. Esse colesteatoma adquirido secundário, o nome é secundário porque ele precisa inicialmente de uma doença ali da membrana timpânica, uma perfuração marginal, por exemplo, para ele acontecer. E aí, através daquela perfuração marginal, vai acontecendo esse depósito, né, a migração das células da epiderme aqui do conduto auditivo externo e esse depósito de lamelas aqui nessa região. Por último, só para comentar os adquiridos, né? A gente também pode ter o colesteatoma iatrogênico, que se dá pela implantação de tecido epitelial para dentro da orelha média por alguma intervenção que a gente fez. Pode ser até, por exemplo, um tubinho de ventilação simples, também já é documentado que pode provocar esse colesteatoma iatrogênico. Tá? E aí, para falar da última classificação do colesteatoma, que é a mais rara, inclusive, né, mas que a gente de vez em quando pega alguns casos lá no ambulatório, é o colesteatoma congênito. Então, a gente está vendo aqui uma orelha direita, uma orelha esquerda, desculpa, a gente está vendo uma massa localizada na região antero-superior aqui, né? E você vê que a membrana está íntegra. Então, o colesteatoma congênito ele é classicamente uma massa perolada, retrotimpânica, né, com membrana intacta, anterior ao martelo, e usualmente, como a membrana está intacta, não tem história de otorreia, perfuração ou qualquer cirurgia, ou seja, ele também não é iatrogênico, tá? E esse colesteatoma ele pode ser pequenininho e ficar ali inativo por longos períodos, ou ele pode também ser um colesteatoma mais extenso que pode complicar, pode já abrir com quadros de complicação como paralisia facial, por exemplo, né? Uma perda auditiva importante, já com erosão da cadeia ossicular importante também. Então, a manifestação é bem variável, tá? Bom, e da onde que esse colesteatoma congênito surge, né? Postula-se que ele seja originário de ectoderma da notocorda primitiva que ficou remanescente ali dentro do osso temporal. E ele pode se localizar em qualquer região do osso temporal, desde o ápice petroso até a cavidade mastoídea, né? Ou classicamente, como a gente descreveu ali, no retrotímpano, nesse caso aqui ele está posterior, né? O martelo está aqui, mas classicamente ele é anterior ao martelo. Bom, e o colesteatoma na criança, aqui, desculpa, saiu errado. Na verdade, o colesteatoma, de uma forma geral, na criança, é importante, isso aqui é inclusive questão de prova para os residentes, é importante, como é que ele se comporta geralmente, né? O colesteatoma na criança, ele geralmente é mais agressivo do que no adulto, ele tem uma maior taxa de recorrência, ou seja, mesmo depois da cirurgia, conseguiu se erradicar o colesteatoma, ele pode voltar, ele pode acontecer novamente, na verdade, ele pode se originar novamente por aqueles fatores, né, de processo de formação de bolsa, de retração e tudo. Ele pode recidivar com maior taxa também, com maior frequência. Qualquer
microepitéliozinho, lamela que a gente acabou deixando na cirurgia num espaço mais escondido, como o seio timpânico, por exemplo, ele vai retornar com maior facilidade, ele vai recidivar. Mas, paradoxalmente, ele é um colesteatoma na criança. O colesteatoma na criança ele tem uma menor taxa de complicação, né? Então, ele faz menos paralisia facial do que no adulto, menos fístula, paradoxalmente, apesar dele ser mais agressivo do que no adulto. Bom, então, depois dessa sabatina toda aí de classificação, de explicação de patogênese, eu queria falar um pouquinho desses artigos que saíram mais recentemente. Esse consenso aqui do Joint europeu, junto com o japonês, liderado pelo Matthew Young, que a gente assistiu a aula lá no nosso estágio que eu fiz com o Eveline, foi excelente a apresentação dele. O intuito desse Joint foi em 2017, justamente a gente uniformizar a descrição e a classificação do colesteatoma para a gente poder comparar doenças num estágio semelhante e comparar as técnicas cirúrgicas, o microscópio, endoscópio, enfim, as diferentes opções que a gente tem aí para lidar com essa doença e ver o que dá mais certo, né? Não adianta a gente comparar coisas diferentes que a gente não vai chegar a uma conclusão. Então, o intuito desse consenso era justamente esse. E depois eu vou falar um pouquinho desse artigo que saiu ano passado, bem recente, usando uma classificação um pouco mais prática e didática para a gente acompanhar e comparar os colesteatomas, tá? Nos diferentes centros e tudo mais. Então, isso que eu estava falando, né, do objetivo desse consenso, desse joint, era uniformizar as terminologias, né, ao longo do tempo e ao redor do mundo, para a gente poder comparar os resultados e distinguir as categorias do colesteatoma. O que é um colesteatoma primário, o que é secundário, o que é recidiva, né? O que é recorrência. Então, como é que a gente divide aqui nesse esquema deles, dessa junta europeia. Então, a gente pode ter o colesteatoma congênito, que é aquele que a gente falou, né? Que é mais raro. O que a gente não conseguiu classificar, eu acho que aqui no Brasil a gente vai ter alguns que a gente já pega um caso muito avançado, com bastante destruição e tudo, a gente não vai saber nem como que aquele colesteatoma como que ele se iniciou. E o adquirido a gente vai subdividir então com retração, com bolsa de retração e o sem bolsa de retração. O sem bolsa de retração, ele vai ser aquele secundário que a gente viu, mas ele vai ser chamado adquirido secundário a uma perfuração, o que já explica como que ele começou, ou se ele vai ser um adquirido iatrogênico ou devido a um trauma, né? Um trauma no osso temporal, acabou levando tecido epitelial lá para dentro da orelha média, que se implantou e formou o colesteatoma. Ou se ele vai ser um adquirido com bolsa de retração da parte tensa ou parte flácida, como eu falei também antes, que não é só a parte flácida que pode formar bolsa de retração, ou se também tem a combinação das duas, se tem bolsa de retração tanto na parte flácida quanto na parte tensa. E depois da cirurgia, é importante a gente tentar definir se o colesteatoma, o processo de geração dele se manteve e foi gerado um novo colesteatoma, apesar da erradicação dele na cirurgia, ou se, na verdade, foi algum resquício ali que ficou lá no seio timpânico ou lá no epitímpano anterior que recorreu, né? Aliás, desculpa, o residual que seria esse que ficou lá depois da cirurgia e ele voltou a crescer e aí apareceu novamente para a gente. Ficou lá represado ou no seio timpânico ou no epitímpano anterior. Em contrapartida, o recorrente é um novo colesteatoma que se formou. Bom, então aqui, para o estagiamento, eles definem os 4 tipos de regiões: a caixa timpânica, o ático, a mastoide e os sítios de predileção para doença residual, que é o epitímpano anterior, a tuba auditiva aqui, né, ou o seio timpânico aqui no retrotímpano, atrás da janela oval. Então, o colesteatoma do tipo 1 para eles, né, no estágio 1, vai ser um colesteatoma que se restringe a uma região só na cavidade timpânica ou só no ático,
ele vai estar restrito a uma região. O colesteatoma do estágio 2, ele já vai envolver duas ou mais regiões dessas, né? O colesteatoma do tipo 3, ele vai envolver já algum tipo de complicação, pode ser uma paralisia facial ou uma fístula do canal lateral, por exemplo. E o tipo 4, que seria o mais grave, aquele colesteatoma extenso que já causou alguma complicação intracraniana, como a gente também vai ver mais para frente. Então, e aí, esse foi o estágio que a gente viu agora da junta de 2017, e a partir desse joint europeu, foi feito esse artigo que eu achei bem interessante para trazer para vocês, que é, na verdade, uma forma um pouco mais didática e, assim, tem esse mnemônico, né, de Collet, que é o apelido que a gente dá lá para a nossa reunião, até do ambulatório de otologia, que a gente usa, então, para classificar o colesteatoma. Então, o que eles usam para a classificação aqui? Então, a extensão do colesteatoma, a gente tem marcos anatômicos definidos para isso, a localização que vai ser preferencial para a cirurgia, se já tem, né, sinal de doença no seio timpânico, por exemplo, se já tem na mastoide, se o colesteatoma, a bolsa de retração já chegou na mastoide, se ultrapassou o canal lateral, por exemplo, o status dessa cadeia ossicular, para a gente ver até a agressividade, se ele já erodiu a cadeia ossicular. Às vezes, na tomografia, a gente não consegue avaliar tão bem a cadeia ossicular, às vezes a gente só vai conseguir estadiar esse pedaço aqui do collet, né, do mnemônico, depois da cirurgia. A existência ou não de complicações, né, intra ou extracraniana, se for extra ganha 2 pontos, se for intra 4 pontos, e a função da tuba auditiva, dependendo do grau de pneumatização da mastoide, se ela é esclerótica, se ela está ventilada, se ela está preenchida, né? Então, são esses os temas. Então, só para passar rápido, a extensão do colesteatoma, ele pode ser só restrito a uma região aqui, né, a caixa timpânica e ático, por exemplo, pegando ou não o seio timpânico, aí seria um A ou um B. E aí, número 3 seria, o estágio 3 já seria um colesteatoma mais extenso, englobando todas as regiões, inclusive mastoide, e o tipo 4 já com uma extensão com erosão no labirinto, ou então a 4A ou a 4B seria um colesteatoma de ápice petroso. Já é mais raro, né? A segunda parte dessa classificação do collet, o O do collet, então, é o status da cadeia ossicular. Quando ela está intacta, seria 0, falta da bigorna ou erosão da bigorna, aí o resto da cadeia. E aí, por último, uma fixação do estribo sem qualquer outro ciclo aqui para restabelecimento da audição. A função da tuba auditiva pode ser classe 1, 2 ou 3. A classe 1 e 2, a gente tem uma mastoide celular, né, com células que podem estar ventiladas ou não, mas quando a mastoide já é ebúrnea, aquela doença tem um longo período de manifestação, tem uma função dessa tuba auditiva ruim há bastante tempo, a gente vai ter aquela mastoide bem ebúrnea, bem esclerótica, então já é uma classe 3. Né? E visando, então, a uniformização de todos esses colesteatomas para a gente poder comparar resultados. Aqui, só o quadrinho mostrando as duas classificações. O joint europeu, você vê que tem várias possibilidades, né, diferentes e fica pouco prático. Eu acho que esse collet, esse mnemônico ajuda, e tem inclusive um site, um aplicativo que você vai bem praticamente ali marcando qual que é aquele paciente. Em 5 segundos você já tem o resultado. Então aqui, esse site, aqui fica o endereço, collet.surgery. Vocês podem experimentar, é bem legal. Tem formato para celular também. Então, a extensão do colesteatoma, você clica qual é, aí depois o status da cadeia ossicular, as complicações e a função da tuba auditiva. E aí no final, aqui já sai a classificação do teu colesteatoma, os pontos que ele fez e o estágio. Tá? Bom,
Então, a gente já falou bastante de classificação, de definição, de patogênese do colesteatoma. É uma doença que tem um tratamento que a gente vai ver no final um videozinho interessante que o Felipe cedeu para eu colocar na aula. E aí a gente vai ilustrar a cirurgia. Mas antes da cirurgia, para a gente falar um pouco de diagnóstico, né, do que chega para a gente no ambulatório, então é importante a gente fazer uma boa anamnese, ver quanto tempo tem de doença, se tem otorreia, se a otorreia é fétida, característica, a gente sabe que o colesteatoma tem um odor fétido, eventualmente a gente até cheira o otoscópio para poder tirar aquela dúvida, um cheiro que fica impregnado às vezes, né? O paciente já foi embora, já está atendendo o outro e aquele cheiro ainda está pairando no ar. Então aqui na otoscopia a gente vê uma crostazinha atical. É importante sempre quando a gente vê uma imagem assim, é importante limpar essa crosta, porque crosta no ático geralmente não é uma crosta inocente. Então atrás dessa crosta muito provavelmente tem uma perfuração, uma bolsa de retração nessa região, tá? O exame físico, a gente pesquisar se tem algum tipo de acometimento já do nervo facial, por exemplo, ou então vertigem, né, por fístula, por exemplo, a gente vai ver também as complicações. Audiometria, que geralmente com colesteatoma já é uma perda auditiva um pouco mais importante, que envolve erosão, né, da cadeia ossicular, então já vai ser provavelmente uma perda auditiva um pouco mais importante. Então, e a tomografia computadorizada, que nesses casos ela é mandatória, a gente precisa solicitar, né, para poder avaliar a extensão da doença e se programar para a cirurgia. Então, aqui no corte axial, janela para osso, a gente está vendo aqui na orelha esquerda um preenchimento de toda a cavidade mastoídea e o ático, né? O ádito está bem alargado aqui, a gente geralmente forma aquela ampulheta com um pescocinho aqui bem estreito, a gente está vendo um ádito bem alargado, com uma massa preenchendo todo o antro mastoídeo e o ático, a gente mal consegue ver cadeia, né? Cadeia ossicular. Talvez é um exame que a gente não consegue agora ver para baixo e para cima, mas parece que tem até uma erosão já do canal lateral, talvez o joelho do facial aqui, o facial vai vir a porção timpânica passando por aqui, pode ser que tenha já uma clínica de paralisia facial ou até de vertigem por fístula de canal lateral, que a gente também vai falar um pouquinho daqui a pouco. No corte coronal, a gente está vendo aqui uma massa preenchendo o ático, também parece já ter erosão da cadeia ossicular. A gente vê o esporão de Chaussé, que geralmente ele é pontiagudo, que ele está completamente erodido e rombo, né? E além da tomografia, que é mandatória, a gente também pode lançar mão da ressonância, que vai ajudar a gente, principalmente quando a gente está suspeitando, depois da cirurgia, de uma recidiva, né? Ou então de uma recorrência, que a gente comentou agora há pouco. Então, como é que o colesteatoma ele vai se comportar na tomografia? Ele vai ser hipointenso em T1, né? A gente está vendo aqui na orelha esquerda. Ele é uma massa hipointensa com um realce periférico de contraste, tá? Por conta do processo inflamatório ao redor dele, mas no meio dele, no conteúdo dele, não vai ter realce de contraste. E aqui na difusão, tanto aqui em cima quanto aqui embaixo, a gente está vendo, são exames diferentes, mas a gente está vendo que tem uma restrição da difusão, né? Então, essa é uma característica bem importante que ela vai diferenciar o colesteatoma de outras lesões do osso temporal, tá? E no T2, a gente também vai ver aqui, ó, desse lado direito, tá? Uma hiperintensidade heterogênea do colesteatoma, tá? Então, só o quadrinho aqui para a gente ver o diagnóstico diferencial do colesteatoma com granuloma de colesterol e um tecido inflamatório inocente. A gente vê que o colesteatoma é o único que vai brilhar na difusão, que vai ter restrição da difusão, e não vai ter o realce por contraste como o granuloma de colesterol e o tecido de granulação. Quando a gente tem o realce, ele é só periférico, como eu mostrei ali no T1, né? Mas o T2 não vai ajudar a gente para diferenciar, porque todos eles vão ser hiperintensos, né?
E aí agora, então, aquele videozinho que eu falei, o Felipe cedeu para mim, para a gente colocar na aula, é um vídeo de mastoidectomia. A gente então está vendo aqui a mastoide exposta, já com o retalho de palva descolado para frente. Ele está fazendo aqui agora a incisão da pele na parede posterior do conduto. Aqui está toda a mastoide. Agora aqui a gente está vendo a orelha média, não está dando para ver tão bem, mas a membrana não parece estar saudável, né? Está fazendo as incisões laterais da pele do conduto, agora descolando com algodãozinho o retalho timpanomeatal. Agora chegando ali na orelha média, ele já deu uma revisada, saiu algumas lamelas, eu não sei se deu para ver porque está rápido, mas agora começando o bloqueamento da mastoide com a aticotomia, que é para a gente acessar a principal célula, né, da mastoide. Então, brocando aqui para achar as células. É uma mastoide que tem menos células, mas também não é tão ebúrnea assim. O antro dela é até grande. A gente vai começar a ver um monte de lamela agora de colesteatoma, preenchendo toda essa cavidade mastoídea. É importante a gente ficar atento a todos os cantinhos aqui. Então, bastante lamela aqui de queratina, tá dando para ver, removendo toda aquela massa. A gente vai ver que vai ficar uma lamelinha aqui em direção à ponta da mastoide. Ó, é importante limpar, ele vai limpar agora. Então, depois que ficou a cavidade toda bem limpa, a gente vai partir para a aticotomia, né, para melhorar aquela comunicação da cavidade mastoídea com a orelha média no ádictus aqui em cima. Então, tem lamela aqui também, nessa região toda, que deveria ter a articulação incudo-maleolar, mas é um colestatoma extenso, que a gente nem viu bigorna em momento nenhum. A gente está vendo aqui só a cabeça do martelo. Ele está terminando de remover o colesteatoma aqui da orelha média e agora vai usar um maleótomo para remover a cabeça do martelo. A cabeça do martelo ocupando o ático ali, como não tem mais bigorna articulando, não tem sentido continuar com aquela cabeça do martelo ocupando o ático. Agora ele vai tirar uma fina cartilagem, uma cartilagem bem fininha da concha daquela orelha, para poder apoiar sobre a prótese que vai fazer a reconstrução da cadeia ossicular, daquela falta da superestrutura do estribo e da bigorna. Essa é uma prótese total. Ali ele clipou no tamanho que usou o molde e cortou a haste. Agora passou o enxerto de face temporal, viu que tinha fechado bem a perfuração, preenchendo agora a orelha de Gelfand, como a gente viu na timpanoplastia no início da apresentação. Em seguida, a gente vai colocar a prótese de titânio, já cortada no tamanho certo. Essa prótese é uma prótese total, ou seja, a haste dela vai se apoiar diretamente na platina do estribo, que a gente não tem superestrutura. E, por fim, colocando aqui uma laminazinha fina de cartilagem para evitar a extrusão dessa prótese. Então, vendo se está tudo no lugar certinho. Ótimo. Agora, por fim, colocar o curativo de Gelfand aqui com pomada, externamente, né, no conduto auditivo, para depois fechar o retalho e a pele por cima. Bom, essa que a gente viu foi uma mastoidectomia fechada, né? A gente, às vezes, precisa lançar mão de uma mastoidectomia aberta, derrubar aquele muro da parede posterior do conduto, dependendo da extensão da doença. Inclusive, a gente que trabalha em serviço público, às vezes o paciente não vai ter uma nova oportunidade de operar, porque as filas são grandes, o acompanhamento é mais difícil. Então, às vezes, a gente opta já com um colesteatoma muito extenso, já é uma segunda cirurgia, a gente opta pela derrubada do muro da parede posterior. E aí, depois da cirurgia, quais são os locais principais aí de doença residual, né? A gente está vendo aqui uma imagem mostrando a janela oval com o estribo, né, apoiado por cima. A gente tem aqui o recesso do facial, que vai ficar entre o córda do tímpano e o nervo facial, por onde a gente faz a timpanotomia posterior, né, para passagem de implante, por exemplo.
E medial ao nervo facial, a gente tem o seio timpânico, que é esse seiozinho que tem profundidade variável, ele pode vir até por baixo do facial e ele pode abrigar a doença, né? A gente viu naquela via de disseminação, de migração da bolsa de retração, que o colesteatoma ele pode chegar aqui na via mesotimpânica posterior e preencher essa região. E essa é uma região difícil da gente enxergar com microscópio, porque é uma região que fica embaixo de todas essas estruturas. Então, é uma região que fica bem interessante a gente usar o endoscópio para poder fazer a limpeza adequada dessa região. E aqui à direita, a gente está vendo então a imagem mostrando o tímpano, a cadeia ossicular e a região anterior à articulação incudo-malleolar, aqui no ático, é a região a que fica acima da tuba, né? O recesso supratubário. Essa região também é bastante difícil da gente acessar durante a mastodectomia e às vezes fica ali lamela residual do colesteatoma, que pode gerar uma recidiva. Tá? Bom, por fim, a gente falar um pouquinho de complicação, né? Que a gente trabalha com bastante colesteatoma extenso, às vezes aparece já um quadro já abrindo com uma complicação, ou então alguns quadros que a gente vem acompanhando durante um bom tempo, opera, a doença volta, e aí às vezes surgem sintomas atípicos de uma doença, de uma otite média crônica comum, né? Como febre, cefaleia, dor intensa, isso tudo não é comum na doença crônica. Então, nessa doença crônica. Então, quando surgirem esses sintomas, a gente precisa suspeitar. Então, aqui nesse corte coronal, a gente está vendo na tomografia janela para osso, tem uma densidade de partes moles preenchendo toda a cavidade, o ático aqui, e na setinha a gente está vendo o facial passando inferior aqui ao canal lateral, que ele está sem aquela capinha dele, né? Provavelmente a doença já erodiu essa região e provocou uma paralisia facial, como a gente está vendo aqui à esquerda. Tá? Aqui à direita, a gente está vendo um corte axial de tomografia, janela para partes moles. Na fossa posterior, uma imagem com captação de contraste periférico, hipodensa aqui ao parênquima cerebral, sugestivo de abscesso cerebral, obviamente com um quadro clínico sugestivo de sinal focal, né, dependendo da área de instalação do abscesso, cefaleia importante, sonolência, alteração do nível de consciência. Outras complicações, a gente pode ter uma trombose do seio sigmoide, por exemplo. O seio sigmoide está bem na bordinha aqui, né? Então, esse seio sigmoide direito, a gente vê que ele está com a captação de contraste cheia. Agora, aqui à esquerda, a gente tem uma captação bem fraca de contraste, indicando que aquele fluxo do seio sigmoide não está adequado. Ou seja, ele está com uma trombose nesse seio sigmoide à esquerda. E aqui a gente está vendo que tem uma otite média desse lado. Tem o edema de partes moles aqui, né? Aqui a captação de contraste periférica. E aqui mais abaixo um pouco, a gente está vendo a jugular também trombosada, com captação apenas periférica do contraste. Em contrapartida, desse lado direito está com captação completa, né? E aqui só periférica, que também a jugular pode, seguindo o seio sigmoide, trombosar ali aquela região. Além dessas complicações que a gente comentou, a gente pode ter, e eu não botei o título aqui, o que a gente está vendo aqui nesse corte coronal é uma fístula do canal lateral. Então a gente está vendo aqui naquela imagem que o facial, a gente mostrou o facial aqui, o canal lateral, ele perdeu aquela capinha de osso dele aqui, né? Essa massa de colesteatoma no ático aqui, no antro mastoídeo, erodiu o canal semicircular lateral e provocou essa fístula aqui. E aí o quadro clínico vai ser de vertigem, fenômeno de Túlio, né, que é a vertigem induzida por ruído, e o sinal de Henneberg, que a gente vai ver nesse vídeo aqui, que é a pressão do tragus induzindo um nistagmo horizontal ipsilateral e vertigem. Né? Então ele vai fazer a pressão no tragus, ó, o nistagmo batendo aqui para a esquerda, induzindo a vertigem. Tá? E por último, a gente tem outras complicações, mas eu estou citando as principais. Por último, a gente está vendo aqui nas fotos
uma saída de secreção purulenta, com edema de partes moles, hiperemia dessa região, denotando para a gente uma fístula cutânea aqui do colesteatoma que está preenchendo todo o antro mastoídeo, e com a erosão, ele causou erosão até um pouquinho aqui do seio sigmoide e da cortical da mastoide, dando esse abaulamento do tecido de partes moles ali no osso temporal. Bom, uma aula densa aí, espero que eu não tenha falado muito rápido. Como comentários finais, eu acho importante deixar a mensagem de que essa doença, a otite média crônica, tanto colesteatomatosa como a não colesteatomatosa, ela leva um impacto para aquele paciente, é um paciente que vai estar sempre no seu consultório, então tem que ser estabelecido uma relação médico-paciente boa, né, que a gente precisa orientar os possíveis cursos dessa doença, se ele não tratar adequadamente, se ele, por exemplo, não resolver operar um colesteatoma, por exemplo, né? E aí, usando esses artigos que eu apresentei para vocês, o do Joint lá europeu e o artigo do Collet, a importância da gente padronizar, né, a classificação e o estágio da doença para a gente poder comparar os resultados das técnicas, né, nos diferentes países e nos diferentes serviços, para a gente eleger qual que é a melhor conduta para cada caso. E é importante a gente apresentar para o paciente todo o arsenal terapêutico e ter isso disponível para a gente oferecer para o nosso doente. Tá? A gente não sabe se ainda esse ano vai conseguir fazer algum curso presencial. A gente tem aí, classicamente, o nosso curso de mastoide, de cirurgia da mastoide, com peça, né, anatômica para a gente brocar e tudo mais, que é bem legal, os residentes aproveitam bastante, mas tem sido difícil da gente conseguir qualquer coisa presencial nesse momento, e as peças anatômicas também estão difíceis de conseguir. Então, vamos ver se a gente consegue montar um curso, mas é sempre muito importante qualquer oportunidade que os residentes tiverem para praticar bastante as cirurgias antes da gente ir praticar no centro cirúrgico, tá bom? Acho que era isso que eu tinha para falar. Não sei se tem perguntas aí. O pessoal tá por aí? João, Letícia, Felipe? Tudo bem, estamos sim. Finaliza a tua apresentação, por favor. Descompartilha lá em cima. Top share, aqui. Ótimo. Vou botar meu vídeo. Tá aí? Tudo bem, ótimo. Falou bastante coisa. Acho que enxugou bem o assunto, que é um assunto pesado, longo. Temos várias perguntas aqui para fazer. Ô, João, estamos contigo ainda. Vamos lá. Tem perguntas aqui já. Que eu vou começar com as perguntas, então, para a gente não deixar nenhuma passar. Então. Primeira pergunta do Tiago. Otite média crônica colesteatomatosa sem perfuração ou otorreia, ou seja, aquele paciente assintomático, opera ou não? Alguém quer responder? Eu posso responder. Colesteatoma classicamente é sempre cirúrgico, né? Uhum. A gente pode até questionar a indicação se for uma pessoa com comorbidades, pessoa de 90 anos. Risco cirúrgico proibitivo, isso. Uhum. E tá lá, o colesteatoma seco, tá lá quietinha e não vai se submeter à cirurgia por conta disso. Mas, como a Letícia falou agora, o colesteatoma é tradicionalmente cirúrgico e a gente sabe que se deixar vai crescendo ali, vai acabar ocasionando outros problemas na vida do paciente. Então, quanto antes puder operar, melhor, né? Não chegar aquele colesteatoma mega ali dentro da orelha como o Guilherme mostrou em alguns casos. João, quando que se indica... Oi. Não, só lembrando, o Guilherme falou bem ali no final, né? A gente tem que orientar o paciente sobre as possibilidades, né? Uhum. Então, o paciente tem que estar ciente disso, que é uma doença grave e tudo mais. E aí é a decisão conjunta do médico com o paciente também. João, tem uma pergunta aqui interessante. Quando que você indica mastectomia aberta? Se existe alguma regra? Acho que... Tem algumas pessoas, né, alguns autores que indicam para tratamento do colesteatoma, né?
Então, assim, acho que o tratamento do colesteatoma deve ser com cavidade aberta, porque é mais resolutivo, né? Mas, na maioria das vezes, o que a gente vê, assim, foi aquilo que o Guilherme falou. Recidiva é uma das indicações. Acho que indicação também perioperatória, né? Quando você não consegue limpar aqueles acessos, você está com dificuldade de avaliar, é uma coisa também que a gente leva em consideração para fazer a cavidade aberta, né? É, Porque uma das coisas que a gente sempre coloca, né, inclusive conversa com o paciente, que o principal objetivo da cirurgia é resolver o problema do colesteatoma, né? Então, se a gente não está conseguindo remover todo o colesteatoma, às vezes a gente vai ter que sacrificar algumas coisas da anatomia, da audição do paciente para ter esse sucesso. Com Seio certeza. Eu acho timpânico, que né? hoje, Acesso ao seio timpânico. hoje a gente, com o endoscópio também, João, eu acho que melhorou muito, talvez, a nossa visão dentro da orelha média, muitas vezes, ou da mastoide. Muitas vezes a gente não tinha acesso a algumas áreas pela mastectomia fechada tradicional, e hoje com o endoscópio a gente consegue acessar o recesso suprotubário, o epitímpano anterior. Era uma área difícil ver se a gente preservasse a cadeia circular numa cavidade fechada. E aí agora, com o endoscópio, a gente consegue acessar essas áreas e até nos ajuda bastante. Então, acho que o endoscópio, cada vez mais entrando na mastoidectomia, ajuda a gente a evitar evoluir para uma cavidade aberta, talvez, em algumas situações. O que você acha? O seio timpânico era quase regra, né, de mastoidectomia radical. Aberta. O seio timpânico. Quando você queria abordar o seio timpânico, você tinha que fazer cavidade aberta. Né? Lembrei também de outra indicação que é bastante frequente no nosso meio, quando você já tem erosão da parede posterior, né? Então você entra na cirurgia, já está erodida. Uhum. Eu acho que uma mensagem importante aqui é, se você fizer a cavidade aberta, não esquecer de fazer a miatoplastia, né? sim. Porque isso é a pior coisa que tem. Você fazer uma cavidade lá dentro e não fazer a miatoplastia para o paciente. Exatamente, isso é muito importante. Não é incomum, a gente está rindo, mas não é incomum Mas até mais e não estar com a miatoplastia feita. Antigamente não faziam, é verdade. A gente pega vários que são difíceis de concordo com o João, essa questão da indicação perioperatória. Eu acho que apesar de ter alguns centros que indicam no SUS para fazer logo a aberta para resolver, né, para ser resolutivo, não ficar aquela fila de reop, é complicado. A gente geralmente não fala de aberta num primeiro momento, assim, né? Não vai para a cirurgia achando que é aberta, salvo essas exceções de recidiva, ou se a gente ou já viu na otoscopia, ou assim que abre ali e faz o retalho, já vê que tem uma erosão muito grande, que não vai dar para salvar aquela parede posterior, aí não tem jeito, tem que fazer aberta mesmo, mas é mais ou menos por aí. Aí, Felipe, cada vez mais eu tenho feito fechada, eu tenho entrado sempre com o microscópio e com o endoscópio junto também, entendeu? Então, quando eu termino a cirurgia, eu acho que está tudo bem, eu exploro a orelha média com endoscópio, sempre tem alguma coisa no recesso, no seio. Então, diminuiu muito, assim, eu fazia mais mastoides radicais do que eu faço atualmente, entendeu? Verdade, eu acho que a tendência é essa. Quanto mais a gente usa o endoscópio, menos a gente faz cavidade aberta nesse paciente. Mas uma coisa clássica que a Lana perguntou aí da indicação, em questão de prova, a gente lembrar que o colesteatoma teve complicação, fístula, paresia facial, teoricamente já é uma indicação de cavidade aberta. Mas tem que levar em consideração na prática tudo isso que a gente está falando, inclusive alguns casos, por exemplo, de colesteatoma extenso numa criança, às vezes você submeter a uma cavidade aberta, uma menina, um estigma, né? E aí ficar com aquele ouvido que vai precisar de uma proteção, enfim. Tem que pesar isso tudo, né? Sim. Tem uma outra pergunta aqui sobre implante coclear na mastoidectomia. Cadê? Eu vi aqui. Tinha não? Eu vi demais, então. Tinha, sim. É viável a realização de implante coclear para reabilitação de paciente com otite média crônica pós-mastoidectomia com perda profunda? Existe alguma diferença na técnica cirúrgica? Sim, tem. É viável, sim. Tem boa parte dos pacientes nossos, a gente vê lá no serviço da UFRJ que tem implante,
boa parte dos pacientes nossos são surdos até por otite média crônica. A gente tem uma casuística razoável de pacientes com surdez por otite média crônica. Lógico que no SUS ainda tem que ser bilateral, então, poxa, é um azarado, perder a audição nos dois lados profundamente com otite média crônica, mas acontece, a gente tem alguns casos. E sim, só que o que a gente tem que garantir esse paciente? A gente está fazendo uma porta de entrada por ele interna, então eu tenho que garantir que a otite média crônica está resolvida desse paciente. Como que eu vou resolver a otite média crônica? Fechando a tuba auditiva, removendo toda a mucosa, abrindo as células todas, tirando a pele, e a gente faz uma petrosectomia, então, nesses casos. Então, a gente faz uma petrosectomia lateral, a gente remove toda a estrutura da cóclea para cima, ou seja, do facial para lateral, e remove pele, fecha o conduto, preenche com gordura, fecha a tuba auditiva e coloca o implante lá dentro. Lógico que para um colesteatoma, muitas vezes vai ficar cego aquela região, porque uma ressonância, que seria, como o Guilherme citou, para controle, a gente não vai poder fazer porque o implante está ali. Mesmo esses implantes mais recentes, que permitem imagens de até 3 Tesla, vão dar artefatos naquela área e a gente vai perder a imagem do colesteatoma ali se estiver recidivado. Então, o acompanhamento de recidiva é muito mais difícil. Então, tem que ter certeza de que está com uma cavidade limpa e preservada. Respondido? Mas é possível sim. É feito diferente, mas é possível. Vocês acham que há um ganho auditivo importante quando realizamos ossiculoplastia nesses pacientes durante a mastodectomia? Sim, eu acho que sim. Tem um ganho muito bom. Tem pacientes que quase normalizam a audição. Não é incomum. Então, se tiver tudo bem feito, a gente consegue ter resultados muito bons auditivos, não é? Alguém discorda disso? A gente perguntou qual o melhor material para reconstrução da cadeia. Eu gosto. Eu acho que são as próteses, né? As próteses de titânio. O Felipe mostrou aí da Cursa, da Grace Medical, né? Então, aquela acho que são próteses que dão resultado de bom. botar prótese pós-colégio, já meio que caiu por terra. Tinha gente que não gostava muito de botar prótese quando era um colégio extenso e tudo, preferia fazer... de colocar numa segunda, aí marca uma segunda cirurgia SUS, né? ano Talvez depois, para poder abrir a antes de mastóide. resolver é melhor. Às vezes a gente não consegue prótese também tão fácil no SUS. Mas uma reconstrução com cadeia circular, de repente, uma primeira tentativa, acho que é válido. O problema é que quando a bigorna está erodida já com colesteatoma envolvendo, idealmente você não deve usar aquela bigorna para fazer a reconstrução. Aí você passa para o uso da cortical óssea, né? Que a gente até fez. Eu fiz com a Thaís agora na terça, ontem. Mas eu acho que a gente deixa para um segundo tempo quando você não tem certeza tem hora que tem tanto edema ali dentro e a limpeza em cima do estribo, a gente estava até conversando hoje com o João e Evelino numa cirurgia que a gente estava, é difícil. E eu não consigo ver direito a janela oval, o estribo, a platina, não tenho certeza se está lá ou não, está tudo tão demasiado que é interessante fazer no segundo tempo. Entendi. Não fazer no mesmo tempo, até porque você não tem certeza do que vai usar, se tem um estribo ali no meio ou não, é difícil limpar aquela região sem danificar essa área. E às vezes é interessante você guardar para o segundo tempo. Agora, se você está confiante, está lá aquele ouvido, você está vendo a platina muito bem, está tudo perfeitinho. Eu acho que limpar bem, igual você fez nesse vídeo do Guilherme. Dá para tentar no mesmo tempo cirúrgico, eu não vejo grande problema, não. Mais uma pergunta? Alguma consideração? A Mariana também, o pessoal dos servidores bombando aqui. A Mariana falou da utilização da cirurgia endoscópica, né, para OMC. A gente falou muito do colesteatoma, dos motivos aí para a gente usar, mas também até numa otite média crônica simples, né, para fazer uma timpanoplastia, às vezes é uma perfuração pequena, mais anterior, que com o microscópio você não consegue uma angulação tão boa para acessar aquela perfuração. O endoscópio pode ser bem interessante e a gente às vezes evita uma cicatriz retroauricular grande, fazer transcanal. Pode ser interessante, né? Usando o vagus, o pericôndrio. Essa sobre o endoscópio, eu acho que veio para ficar mesmo e, assim, perguntar a frequência que vocês têm feito o tímpano posterior, sempre ou só quando acha que tem alguma coisa ali no recesso, ou agora com o endoscópio dá para poupar mais? Porque uma outra coisa também que acho que a Duda não está aí. A Duda que foi fazer lá em Bauru falou que lá as mastoides, praticamente todas, tinham a tímpano posterior durante. Mas não é uma coisa que a gente faz com tanta frequência, é mais por implante mesmo. Faz pouco, faz pouco. Acho difícil. A não ser que eu tenha dúvidas ali sobre se tem ou não colesteatoma, mas não é rotina fazer, não. Muitas vezes eu prefiro, às vezes,
via anterior conseguir diminuir bem ali e ter uma visão do que está acontecendo ali. Eu consigo via anterior ver isso. Nem sempre abro o tímpano posterior. Realmente depois dos implantes, sim, cada vez que a gente está mais com implante, fica mais fácil fazer esse acesso. E o endoscópio também facilitou muito esse acesso. Então, a gente é uma área que a gente consegue explorar com o endoscópio tranquilamente ali o recesso facial, que é o que a tímpano posterior abre. E outra coisa é você fazer uma tímpano posterior numa mastoide bem aerada e numa mastoide ebúrnea, né? É bem mais complicado, facial. Então, fazer de rotina eu acho complicado. Eu acho também que o desafio sei lá, viu que tem alguma coisa ali no recesso com o endoscópio. O instrumental também eu acho que é um pouco diferente, né? Tem um diferencial aí no instrumental para você usar com o endoscópio, para você tentar resolver aquilo só com o endoscópio. E cadê o instrumental na caixa do SUS que não tem, né? Então, às vezes fica difícil. Tem que ter alguma coisinha ali mais... Pois é, tem que ter uma angulação diferente, pois é. Tem uma pergunta aqui interessante. Otite média crônica não colesteratomatose. Não vamos usar esse termo superativo que você mostrou os termos tão legais aí ela seria uma lide tipo 2, não colesteratomatose. A gente retira a mucosa hiperplásica sempre? Essa é uma polêmica até, né? Tem gente que advoga que a retirada dessa mucosa vai gerar um processo inflamatório pós-operatório que pode gerar adesão, né? Adesões e aderências, desculpa. E tem gente que prefere limpar mesmo, tirar aquela mucosa doente para poder formar uma nova mucosa saudável. Eu, sinceramente, acho que até por um toque pessoal, me incomoda aquela mucosa feia, enfim, cobrindo tudo, eu costumo tirar. Eu costumo tirar até tentar um teste d'água positivo, né? Até a gente vê que está comunicando tudo, eu tento tirar, passo algodão de um lado do outro, passa ali em volta da cadeia, mas também não fico muito com aquele preciosismo de tirar tudo da cabeça. Acho que se conseguir limpar minimamente para poder fazer um teste d'água legal, que está comunicando ali o adito adiantro com a orelha média e tudo, tranquilo. Acho que é mais ou menos por aí. Da tuba também, né? É importante avaliar a mucosa hiperplásica próximo da tuba, mas se for outra estrutura nova facial, um estribo, aí acaba ficando. Você pode reavaliar. Vocês falaram bem, foi isso de ter fluxo de ar ali dentro, o ar circular ali dentro. Acho que isso é a maior garantia que tem que fazer. Tem que tirar o tecido hiperplástico para ter essa circulação. E aí, lógico, que no estribo, a limpeza do estribo sempre mais complicada, ali junto com aquela região. Às vezes é melhor não fazer do que ter chance de danificar o estribo numa manobra inadvertida. Essa galera que Salvador não. Tem ainda um. Bom, mais uma pergunta? Não? Eu acho que já podemos encerrar, né? São 9h35. Foi ótimo. Falar mais alguma coisa? Guilherme. Gostei muito também desse... Ano que vem, pessoal, não perca. Ano que vem tá muito legal. A gente vai sair das Otimédias, acabou a biologia de Otimédia. A gente vai para audiometria e impedanciometria. Você acha que sabe tudo sobre esse tema? Vai se aprender semana que vem. Semana que vem, audiometria e impedanciometria. Dr. João Felipe, tragam suas dúvidas, falem com o fonoaudiólogo que trabalha com vocês. É um tema que é muito bom e é multiprofissional. A gente, tanto a parte médica quanto o fonoaudiólogo, tem muito que aprender e discutir sobre isso. Então, audiometria e impedanciometria sem falta, quarta-feira, dia 22. Eu também achei excelente a aula e quero usar esse aplicativo aí que eu realmente não conhecia. É super legal. Bota lá pra experimentar. Experimentar, sim. Show de bola. Então, tá bom, pessoal. A aula vai estar disponível no Bota Surgery FF em 2 dias. Até lá. Boa noite. Tá ótimo. Combinado. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite.